Hoje eu não vou mostrar uma rádio escuta, não vou fazer a apresentação de um rádio, mas eu vou falar sobre rádios. E vou falar sobre uma coisa que eu vejo com frequência, que tem sido constante em equipamentos eletrônicos, principalmente nos rádios, que é o que eu tenho mais contato. Muitos desses rádios, que são comprados, por exemplo, em plataformas como Mercado Livre, Shopee, AliExpress, retornam para as fábricas ou para os vendedores em estados bem precários. Dá uma olhadinha nessa caixa aqui do XH-Data. Você consegue ver o estado que está isso aqui? Você pode dizer, mas isso foi o entregador do Mercado Livre. Não. Hoje eu vou contar para você que muitas vezes, quando um aparelho é devolvido para a loja, o usuário estragou o rádio, quebrou a antena, deixou cair no chão, fez algum problema no rádio e disse, estou no prazo de devolver, eu vou entregar este aparelho. E assim ele não assume a culpa de um produto que ele estragou e mandou de volta para a loja. Eu sei que você pode estar perguntando, mas Fábio, acontece de ter rádios que chegam com defeito? Sim, acontece de rádio chegar com defeito por causa da entrega. Sim, mas eu vou mostrar alguns casos, uns exemplos para vocês, que eu tenho acesso a rádios que são devolvidos do Mercado Livre e eu vejo rádios com antena quebrada, em estados precários, faltando acessórios na devolução. É triste, mas muitas vezes o problema não é o rádio, é o usuário. Eu tenho o maior cuidado com meus equipamentos. Vocês podem notar aqui que eu tenho uma grande coleção. Aliás, em breve eu vou vender vários dos meus rádios, porque eu preciso trazer para vocês mais rádios, mostrar mais equipamentos aqui. E eu estou sem verba para fazer importação de rádios. Eu tenho muitos rádios na minha lista lá no AliExpress que eu gostaria de estar apresentando aqui para vocês e não consigo. Então eu vou vender algum desses rádios. Você que está me acompanhando aí, se tiver interesse em comprar um Leilong, tiver interesse em comprar um rádio XH-Data, daqui a pouco mais eu vou mostrar para vocês como você pode fazer isso. O vídeo hoje é curto, mas importante para que as pessoas possam entender que um equipamento eletrônico não é mais como antigamente, que a gente tinha aqueles equipamentos grandes, robustos. Estes rádios são extremamente sensíveis. Não dá mais para esticar uma antena telescópica e simplesmente fazer assim e quebrar a antena. Não dá mais para pegar, gerar um botão do rádio e puxar com o dedo pesado. Como é que eu consigo ter um rádio cuidado por mais de 30 anos e funcionando? Porque existe carinho por aquilo que eu tenho. A maior parte dos rádios que eu vejo, se você é radiotécnico ou trabalhou muitas vezes em concertos de rádio, coloque aqui embaixo nos comentários a sua experiência com rádios portáteis ou outros equipamentos, que quando a gente pega o aparelho, a gente sabe que o defeito não foi um defeito de fabricação ou componente que esgotou, foi um defeito de uso. Aqui não estou para criticar você que é usuário do rádio, mas para fazer um alerta. Quando você compra um aparelho, por exemplo, no Mercado Livre ou na Shopee, e devolve o aparelho porque você estragou, você não está sendo honesto com aquilo que você está fazendo. A gente tem que assumir os nossos defeitos, assumir os nossos erros. Eu quebrei o rádio, vou mandar de volta para a loja e vou dizer que veio com defeito. Muita gente faz isso. Infelizmente, essa é a realidade. Eu vou mostrar agora um caso para vocês. Quero que vocês acompanhem aqui. Eu vou abrir uma caixa de um Sirroadon R108 e dê uma olhadinha no estado do rádio. Aqui está a bateria, o rádio aqui bonitinho, enroladinho. Tá faltando aí no plástico aqui. Geralmente vem 2 plásticos, tá? Aqui tá todos os acessórios, a antena e o cabinho de carregamento. Vamos tirar ele aqui do plástico. Olha só que legal, tá bem novinho, tá legal, né? Será que esse rádio caiu algum tombo? Vamos dar uma olhada na parte de trás. Cadê a tampa traseira? Cadê a tampa traseira deste rádio, gente? Isso aqui é o aparelho que foi devolvido. Olha, não gostei do rádio, estou devolvendo para o Mercado Livre. Tá aqui, ó. Cadê a tampa traseira? Se você que está assistindo esse vídeo, esse rádio passou pela sua mão, diga, coloque embaixo dos comentários aqui, cadê a tampa traseira deste rádio? Mas vamos dar uma ligada nele. Olha só. Bateria no lugar. Olha, tá funcionando, hein? Vamos ligar. Tem volume? Cadê o volume? Tá aqui. O rádio desligou, mas a bateria tá cheia. Agora tá dando meia bateria. Será que o problema é a bateria? Ó.
Olha, não mexe nem a frequência aqui, ó. Bom, minha opinião sobre este rádio. Esse rádio teve um tombo, ele não estava com defeito, tá faltando uma parte daqui do rádio que não está em lugar nenhum. E aí, a partir desse tombo, aconteceu esse problema aí, do defeito. Então eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já coloquei alguns rádios à venda com defeito, que muita gente utiliza para remoção de peças. Olha, Fábio, eu quero esse rádio porque eu posso utilizar ele para trocar a carcaça, ou ter algum circuito, uma sintonia. Então esses rádios que chegam para mim com defeito, eu acabo depois vendendo eles para remoção de peças. Então eles têm utilidade. Mas já peguei rádio com antena quebrada. Aí tu olha, a antena tá legalzinha assim, tu vai puxando a antena, daqui a pouco ela sai na tua mão. E isso eu já peguei 2 rádios exatamente com esse problema. E isto é o usuário. O usuário não sabe utilizar o rádio, estraga o aparelho. E aí, o que você acha? É triste quando a gente vê um rádio assim, não é verdade? E não é por culpa da empresa, é por culpa do usuário. O usuário que não assume o erro que ele comete. Cadê a tampa traseira? Será que esqueceu de colocar na caixa na hora da devolução ou será que ele quebrou? E o sintoma do rádio? O sintoma do rádio é clássico. Eu já vi outros aparelhos apresentarem sintomas parecidos, que são sintomas de queda. Os componentes eletrônicos desses equipamentos são micro. Qualquer batida, qualquer impacto vai fazer com que o rádio tenha problemas. Agora eu vou mostrar para vocês este aqui, ó. Eu vou abrir a caixa desse XH-Data D808 e nós vamos ver o que tem dentro e qual é o defeito do aparelho. Olha só que estado está essa caixa. Pode ter sido no transporte? Pode ter sido no transporte, mas eu não acredito muito não. Vamos dar uma olhadinha no defeito? Olha só. Olha o estado dessa caixa. Vamos abrir. Aqui, ó, já botei um papelzinho aqui, ó, defeito, para mim saber que eu tenho vários rádios aqui. Ainda vou passar por uma triagem mais alguns. Mas esse aqui é a primeira vez que vejo um defeito desse rádio nesse tipo assim. Esse rádio caiu um tombo violento ou foi mexido. Vamos... Pelo menos o rádio está inteiro visualmente, né? Vamos ligar ele. Olha só, já no visor a gente vê que tem algum problema. O rádio não está legal. Metade das informações não aparece na tela. Ponto 300. Ponto 300 o quê? Que frequência é essa? Olha só que coisa horrível. Eu não vou conseguir escutar nada aqui porque eu estou com os LEDs de iluminação ativos. Eles são extremamente terríveis na faixa do FM. É só no milagre aqui para eu achar alguma coisa. Então esse aqui, ó, a parte do visor não aparece nada, não. Só o ponto 5, ponto 6, ponto 7. Ondas curtas. 11.780. Ó, veio com defeito. Eu acho que esse rádio caiu algum tombo. Está em 9 kHz. Vamos passar para 10 aqui. Vou botar aqui na capital, ver se o sinal da capital tá bom. Ó, já deu problema aqui, ó. Quando passa em 1000, eu já não tenho o número do 1000 ali, ó. 1040 aqui. Tem muita interferência aqui, eu não consigo nada. Bom, visualmente o rádio tá ok, a caixa tá ok, a antena tá ok, mas infelizmente ou esse rádio caiu um tombo ou ele foi mexido. Pelo estado da caixa, eu diria que esse rádio passou por uma peneira, alguma coisa muito grave aqui. Para mim, na minha opinião, este rádio levou um tombo, ou até mesmo foi aberto. Não posso dizer com 100% de certeza, porque eu não abri o rádio para saber se ele também não foi mexido. Mas eu já vi vários produtos
que tiveram sintomas semelhantes. A gente vê ali alguns problemas, rachaduras em rádios. Eu vou mostrar um outro rádio para vocês rapidinho, que também foi devolvido no AliExpress, aliás, no Mercado Livre, para o usuário não ter gostado do rádio. Mas dá uma olhadinha nisso aqui. Agora um D219, ó. Esse D209 parece que está tudo ok com ele. Vamos abrir a caixa aqui. Então aqui está ele. Veio faltando plástico de proteção, mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha de perto. Eu liguei esse rádio, coloquei as pilhas, está tudo funcionando nele. As frequências, está tudo direitinho. Ó, o rádio está perfeito, né? Vamos abrir aqui. O rádio está perfeito. Será que ele está perfeito mesmo? Vamos olhar de perto. Opa! Olha só isso aqui, ó. Vocês estão vendo a rachadura aqui? Isso foi tombo ou veio de fábrica assim? Existe a possibilidade de ter chegado de fábrica assim? É claro que existe. Pode ter sido usuário? Pode ter sido usuário também. Eu sempre faço esse alerta porque eu sei que esses equipamentos são frágeis. Qualquer tombo, ele vai ter problema, ele vai estragar. Os circuitos são sensíveis. O que eu vou fazer com esse rádio? Eu vou colocar à venda com um valor bem baixo. Eu sei que ele está funcionando tudo, tá? Um rádio bonito. Esse aqui é o XHD D219 1K. Então eu faço sempre valores bem abaixo do mercado, quando tem esses defeitinhos assim, para quem quiser. Aí você fica responsável pelo frete, mais o valor. Eu faço um vídeo mostrando que ele está funcionando antes de você fazer a compra e eu acabo fazendo a venda. É um rádio de coleção? É. Tá legal o rádio? Tá legal. Posso garantir para vocês que esse rádio tá bom. Sintoma de tombo. Essa rachadura não estaria aí se o rádio não tivesse caído. Isso acontece muitas e muitas vezes. Eu sou totalmente contra o Mercado Livre dar 30 dias para um usuário devolver um aparelho. Principalmente aparelhos eletrônicos. O usuário pode mexer à vontade no rádio, deixar cair, usar bastante. Bom, agora eu não gostei muito desse rádio, eu vou devolver lá para o Mercado Livre. Eu acho que o consumidor ele tem todo o direito de ter as suas garantias daquilo que ele está adquirindo na internet. Mas o excesso de garantia, neste caso, pode trazer problemas para o vendedor, porque na verdade ele não está simplesmente utilizando o rádio, testando para ver se ele gostou daquele prazo de 7 dias, ele está abusando do uso e muitas vezes devolvendo, faltando até acessórios no aparelho. Tenha mais carinho com o equipamento. Você não precisa esticar a antena de maneira agressiva, não precisa ter um dedo pesado para quebrar um botão e tem que ter cuidado. A maioria dos rádios portáteis, eles têm ali uma alça para colocar no pulso exatamente para que não haja tombos. E se colocar em cima da mesa, não deixe na beira da mesa, coloque lá no meio, coloque em um lugar onde o rádio não vai cair. Assim a gente está evitando que este aparelho sofra danos. Assim você não está dando prejuízo para a empresa que está ali fabricando um rádio para você. Cuide desse aparelho como se fosse um filho. É assim que as coisas duram muito mais tempo, até mesmo em épocas de equipamentos eletrônicos que são programados para ali na frente dar algum tipo de defeito. Você quer me ajudar a trazer mais aparelhos como estes ou estes? Então aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, clica e depois você pode assinar um dos pacotes e ter acesso a vídeos exclusivos que só os membros possuem acesso. Com esse dinheiro que é arrecadado das assinaturas, que você pode cancelar quando quiser, eu consigo trazer rádios. Tem muita gente que pede, Fábio, eu quero o rádio X, o rádio Y, o rádio A, B, C. Eu não consigo, gente. Na verdade, eu não estou conseguindo importar muitos rádios. Eu tenho comprado rádios nacionais de um custo mais barato, porque o canal ele não está dando recursos suficiente para que eu possa fazer a importação destes rádios como Texan ou outras marcas mais elaboradas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações. Tem novidade no sábado, hein? Não perca o vídeo de sábado porque é uma marca que você já pediu e queria ver aqui no canal. Então você vai ver os detalhes desta marca que ainda não apresentei aqui. Fui!